Olá, internautas, sejam todos bem-vindos. Eu, Ana Maria Mascaro, agora no programa Missão Educar, estarei com você na próxima 1 hora e vamos abordar vários assuntos. E hoje nós trouxemos duas pessoas muito importantes e que trabalham aqui, que atuam aqui no Grande ABC, em Santo André, mas que também fazem palestras. E eles vão falar um pouquinho. Eu vou deixar que cada um se apresente para vocês conhecerem bem o trabalho deles. Eu estou aqui com o professor José Luiz, que é mais conhecido como Juca Faria, e com a Thaís Faria Coelho. Eu vou pedir para que o professor Juca Faria primeiro se apresente. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer enorme retornar a esse programa depois de uns 4 anos. É verdade, eu fiquei sabendo que vocês já vieram aqui, né? Já deram Isso. entrevista para o programa. Ao Dirceu e aquele saudoso professor que Deus chamou. É verdade, Estamos muito né? Que, tristes. que foi que ele faleceu em março. Mas a gente está aqui para dar continuidade ao Com trabalho certeza. dele, né? Que é um trabalho que já vinha há 5 anos e que foi pegando uma grande importância, né? Então a gente está dando continuidade aí e agregando novos parceiros, como a universidade, né? Com a Anhanguera, com a escola Arbus, com alguns colégios. E agora também querendo conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, que eu sei que também tem o colégio, né? Então eu gostaria que vocês falassem Isso. também um pouquinho disso e falassem da sua formação, para que os nossos internautas saibam um pouquinho mais. Bem, eu sou formado em administração de empresas, pedagogo, aí quase uma centena de cursos, né, ao longo aí de 38 anos, dirigindo o Cavalinho Branco, que é a nossa escola de educação infantil, e o Jucares Faria, que é do 1º ao 9º ano fundamental. E ampliando, né, o trabalho só de diretor, já há muitos anos nós fazemos palestras em escolas, em igrejas, em condomínios, em empresas, falando sobre a importância da educação e principalmente em valorizar a mãe e o pai nesse processo. Ah, muito interessante. Agora vamos conhecer um pouquinho da Thaís, né? Thaís Faria Coelho, né? Tem que falar. Primeiramente, muito obrigada, né, Eu que pelo agradeço vocês estarem convite. aqui. Fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Bom, eu sou formada em letras pela minha graduação. Depois eu fiz MBA em marketing internacional, mestrado em educação, doutorado em neuropsiquiatria e alguns cursos de pós em neuroaprendizagem, neuropsicologia, reabilitação cognitiva, neurociência, saúde mental e assim por diante. Agora estou fazendo PhD em PNL, Programação Neurolinguística. Poxa, que bacana, né? Um assunto bem interessante Há para. muitos anos atrás, quando eu comecei as palestras, a Thaís era pequenininha junto, sempre me ajudando. E aí ela era conhecida como a filha do professor Juca Faria. Hoje, onde eu chego, eu sou o pai da Thaís Faria. É, E isso aí me deixa muito feliz, porque tanto como pai, como educador, é sempre bom quando os filhos e os alunos nos ultrapassam. é verdade. A gente sente É um essa a orgulho essência mesmo, da né? nossa vida, né? É verdade. É porque é sinal de que o seu exemplo, né, foi bem Ele é seguido, né, o Thaís? meu maior exemplo, inspiração. Toda novidade eu não vejo a hora de contar para ele, ligar nossa, se não fosse todo o incentivo e apoio E dele, você atua lá, então, no colégio sim, junto, sim, sempre, né? Também. trabalho ali com Ai, que eles também. bacana. E esse tema de neurociência, que é assim, já vem sido discutido, mas até que é um tema, se você for ver, mais ou menos, é recente, né? Recente. É, trata, assim, especificamente do que em relação à aplicação na escola, na educação. Bom, o primeiro contato que eu tive com a neurociência foi com os meus pais, né, dentro da metodologia da escola do Dr. Glendoman. Então, eu ainda era bem pequenininha, a gente tinha uns 10 anos, né, pai? É dessa época E, mesmo. e eu lembro deles contando essas descobertas, eu pensava, meu Deus, mas como que é possível tudo isso? E eu cresci com essa pulguinha atrás da orelha, né? Toda a metodologia da escola, todas essas descobertas da área de educação
sempre muito atuante ali com a gente. Vocês seguiram né? essa linha É, praticamente. no ano de Porque 90. não é recente, né? Ele não é, esse método Não, não com é essa recente, divulgação não, mas né? já É, tem um herói pessoal nesse sentido, É. que é o Dr. Glenn Doman. É um educador norte-americano que desenvolveu metodologia que multiplica a inteligência das crianças, trazendo aos níveis da normalidade aquelas crianças que nascem com deficiência mental e aos níveis da genialidade aqueles que nascem, entre aspas, né, normais. É um termo que eu não gosto muito, que todo mundo, quando a gente começou a trabalhar nesse sentido, achava que o diretor era meio louco. É. Né? Mas a neuroeducação, agora é fácil, porque com a tomografia computadorizada, fala-se que determinadas atividades ativam específicas áreas do cérebro e se prova. Mas na época do início, né, com o Dr. Glenn Doman, era só na observação. Então, por exemplo, os 3 povos que mais apresentavam dificuldades de aprender a ler e até desenvolvimento de inteligência eram os Yanomamis do Xingu, os índios do deserto do Kalahari e os esquimós. Certo. O que eles tinham em comum? Nenhum engatinhava. Os esquimós, por causa do gelo, os índios do deserto do Kalahari, a temperatura de dia dava para fritar um ovo se jogasse numa pedra. E à noite era abaixo de 0, onde saíam os escorpiões, as cobras e assim por diante. E os índios do deserto do Xingu, os Yanomamis, eles acreditavam que se colocasse a criança antes dos 5 anos no chão, a mãe terra absorvia, senão que eles não amavam. Então, esses 3 povos sempre com os filhos nas barrigas da mãe, do pai, ou nas costas. Então, eles não engatinhavam. E, por conta disso, eles tinham dificuldade imensa no ler. Agora, atualmente, a tomografia computadorizada veio a provar isso, né? agora a gente consegue identificar qual área cerebral é responsável pela fala, pela audição, pelo ensino da matemática, aprendizagem, né? E Então, assim por diante. eu acho super interessante. Eu sempre tenho procurado aprender cada dia mais, porque, né, há uma mudança muito grande. Sim. Mas, por exemplo, os nossos profissionais, quando chegam nas nossas escolas, eles não têm essas informações, né? Você não acha que deveria haver uma mudança, já que é uma coisa tão importante, que se consegue um êxito tão grande na educação em relação a esses problemas, você não acha que deveria ser mais divulgado, ser incluído Na na grade grade da curricular, né? Porque universidade, o né? que nós vemos assim, e ainda mais, eu não sou contra, lógico que não, ao curso EAD de maneira alguma. Só que eu acho que as pessoas, eu não sei, talvez no Brasil não estão tão preparadas para isso, para levar isso com uma seriedade. É lógico, eu estou falando generalizando. É, Tem eu aquelas acho, pessoas que realmente claro. se empenham, né? Mas isso não seria uma coisa tão interessante, tão importante para que a gente conseguisse resolver o problema de tantas crianças na área educacional? Sim, quanto ao curso EAD, eu sou tutora de alguns cursos, mas eu sinto isso, a falta de disciplina do aluno, muitas vezes. É claro que tem aqueles que têm a dedicação muito maior do que um que frequenta Sim. 100% ali no presencial. Mas essa falta de disciplina, de ter aquela, hoje eu vou estudar 2 horas sobre essa disciplina, 3 horas, você acaba entregando o trabalho, você recebe assim um dia antes de terminar o prazo, 50 trabalhos para corrigir. E quanto ao presencial mesmo, eu também sou professora universitária e eu sinto isso, né? Falta disciplinas de incitar o É aluno, claro que nós né? estamos falando generalizando, Claro, né? Tem aqueles que, como você como falou, sim, tem os que se empenham. Mas se você for ver a quantidade, a porcentagem é pouca, é pouca. né? A gente tem viajado muito e feito palestras em vários estados do Brasil e é um grito geral, né? É Os geral. professores desesperados como trabalhar com as dificuldades das crianças. Tem a teoria, né? Mas a prática ou exercícios práticos funcionais ali do dia a dia, poxa, não aprende, não consegue aprender a ler, não consegue uma conta de matemática, não tem coordenação motora fina. Então eles estão gritando desesperadamente Tem mesmo. uma frase do Dr. Doman que eu sou fã, que diz assim: não há nada mais difícil de se penetrar ou de se remover
do que as diversas camadas de complicação com que se reveste a simplicidade. Então, por exemplo, não me leve a mal, tá? Mas essa posição que a senhora está segurando o microfone, se a senhora estivesse lendo, ia derrubar de 10% a 15% da capacidade de interpretação de texto, porque fechou o ângulo de circulação sanguínea, menos oxigênio para o cérebro, logo vem o cansaço e o sono. Então, a forma correta de se sentar, de se segurar um livro, vai fazer uma diferença enorme na aprendizagem das crianças. Sim. Isso são informações assim, extremamente simples, que os professores não têm. Mas eles não têm mesmo. Até né? mesmo o tom de voz de um professor, né? A Sim. importância de saber colocar a voz em determinados momentos da aula. Isso é importantíssimo. São dicas simples. Quando fala assim, neurociência, eu sempre brinco. Tem gente que morre de medo. Isso é muito caro. Existem os equipamentos, né, de neurofeedback, de neuroreativação, que são caríssimos, mas com um giz, com uma fita crepe, com uma corda, a gente consegue fazer milagres, a né? gente Corda, tem uma visto bola. isso, né? Uma A gente bola. tem visto agora, algumas coisas eu tenho visto que está mudando, né? A Sim. forma de... Os professores, eles estão percebendo que as crianças mudaram. Mudaram. E que não adianta você querer dar aula da mesma forma Eu fico que você dava o ano passado. Piada quando eles vêm perguntar, por exemplo, das fases de Piaget. Hoje uma criança ela já nasce na terceira fase de um Piaget, Então, né? Não nasce mais com o olhinho que demora uma semana para abrir, no charutinho, já nasce tirando a touquinha do hospital que é colocaram na verdade. cabeça Não, dela. isso é verdade. As crianças hoje em dia, elas... E elas não podem ver um celular, né? Eu vejo Pois os bebês, é. eles olham, eles querem pegar, né? Eu sei porque eu tô com uma netinha agora de 8 meses. O celular tá assim, ela bate o olhinho, ela fixa ali, ela quer pegar, sabe? Então, assim, realmente a gente tem visto uma evolução nas crianças. Muito E se os grande. professores Então, mas essa continuarem... evolução, não pode se dizer que é uma evolução genética, a história do Darwin lá. Não, é uma evolução dos pais. Então, por exemplo, se a criança hoje em dia, ela já nasce, dali a pouco ela está tirando a touquinha, ela está tirando a meia, não quer a luvinha. Thaís era uma que não queria luva de jeito nenhum. Por quê? Os pais já deixam mais solto, porque antes era tudo preso, que nem um charutinho. É verdade. Então, as crianças não desenvolviam aquilo que é genético, né? O se mexer, o procurar, o Não, se mas movimentar. assim, os pais já aprendiam, né? Já Ficava ali. amarrava o ali. tempo todo, a criança ficava amarrada, né? Verdade. Agora, graças a Deus, mudou bastante. Nós vamos para um intervalo e já voltamos já com mais assunto, mas a gente vai dar uma pesquisadinha que eles têm muito mais para falar, viu? Já voltamos já. Voltando, então. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, que dessem uma opinião a respeito da família, em relação... qual dificuldade que vocês estão encontrando agora? Na verdade, eu falo vocês, mas eu tenho certeza que eu também vou me ver nesse sentido do que vocês vão estar falando a respeito disso, porque eu também noto uma certa... não seria negligência, né? Mas eu noto que as famílias estão um pouquinho afastadas. Mas assim, como que vocês conduzem isso? Como que vocês conseguem fazer com que os pais participem da escola, da educação desses alunos que estão com vocês? Eu vou pedir para a Thaís falar um pouquinho primeiro, depois o professor Juca, e eu também quero que ele explique por que professor Juca. Bom, a gente tem notado um distanciamento muito grande, né? Os pais, na correria louca do dia a dia, muitas vezes acabam querendo suprir essa ausência com coisas materiais. Então, a gente vê casas com pilhas e pilhas de brinquedo, e sendo que o que a criança mais quer é brincar com o pai e com a mãe, ou que é a atenção de um pai e da mãe.
Esses dias, há tempos atrás, aconteceu um fato com os meus filhos muito engraçado. Eu fui andar no shopping e eu vi um caminhão amarelo, a coisa mais linda. Falei, meu Deus, né? E um caminhão elétrico, você ligava a chave, o caminhão andava sozinho. Eu fiquei apaixonada pelo caminhão. Combinei com meu esposo, juntamos o dinheiro ali. E no Natal do ano passado, a gente deu o caminhão para os dois. Descemos, eu moro num apartamento, eles deram uma volta com o caminhão, assustaram, porque fazia um barulho um pouco mais forte, assim. Quiseram subir, logo o tempo fechou, né? Subiram. E a caixa que veio o caminhão estava lá em cima, no meu apartamento. Essa caixa continua até hoje. O caminhão já até foi para o sítio dos meus pais. Porém, a caixa está lá. A caixa já virou um submarino, a caixa já foi uma caverna, a caixa já foi uma nave espacial. E por quê? Porque a gente brinca com eles dentro da caixa, que o caminhão não permite, né? Nem eu, nem meu esposo tá ali em cima andando. Então, fica muito claro que o que a criança mais quer não é um brinquedo caro, é a simplicidade, né? De um pai e uma mãe sentar, brincar. Tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, se você chegar para o seu filho e falar, você quer esse brinquedo, você quer brincar comigo de pega-pega, de esconde-esconde, ele vai escolher brincar, né? Então, às vezes tem mães que me perguntam, poxa, Thaís, eu trabalho o dia inteiro, isso não interfere? Na nossa escola a gente tem mães que trabalham o dia inteiro, chegam cansadas do trabalho, abre a mochilinha do filho, dá uma olhada na agenda, dá uma olhada no caderno, vê se está tudo ok, deixa tudo pronto já, um trabalho que tem que entregar, ajuda o filho. Em compensação, tem mães que também não trabalham o dia inteiro e a criança também não leva nada. Então, não é o trabalhar ou não, não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade. Então, isso que a gente tem sentido, assim, parece que eles têm medo, né, de falar, não, não pode, não, não vai, não, não é correto. E o preço de não se falar não para um filho é enorme, né? Vai lá na frente, Lá na frente, a vida vai não acabar perdoa, percebendo, né? né? Porque a vida não ensina, né? A vida não tem o carinho de um pai, de uma mãe ou de um professor, né? É verdade. Às vezes na internet tem umas frases lá, desabafo de professores, né? A família educa, a escola ensina. Mande seu filho educado que eu ensino tudo o que ele precisa saber. Eu, particularmente, acho que não existe mais essa separação de escola e família. Eu também concordo com o senhor. Não Eu também acho existe. que não existe Hoje, a família precisa da escola para educar, porque a família conhece o filho debaixo do seu nariz. Na hora que ele está em convívio com outras crianças ou jovens, longe dos olhos dos pais, quem é que vai educar quando surgirem fatos de bullying, maltrato, falta de educação, vocabulário, aquelas ideias de jirico, né? Que algum tem e o outro vai atrás. Então, tem que ser educado para não ter a ideia e o outro para não seguir. Sim. E a escola também precisa sair do seu pedestal e pedir ajuda para a família para ensinar. Porque é aprender na escola e estudar em casa. Se não estude em casa, que é a parte dos pais verificarem, fica muito complicado isso tudo. Mas nós somos os grandes culpados. Durante muitos anos, os professores sempre falaram muito mal das mães. A mãe isso, a mãe aquilo, a mãe estraga, a mãe mima, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo. E o pior de tudo é que as mães acreditaram nisso e aí que não educaram mais. Já que vocês sabem de tudo, se virem vocês. Então você vê situações assim, aquela batata quente do aluno indisciplinado, com imensas dificuldades, que a família não cuida, a escola reclama e a criança fica perdida. Tem uma frase que a minha esposa Iris, que é a coordenadora da escola, ela adaptou. A frase original é que Deus, em sua infinita sabedoria, nos fez anjos de uma asa só. A gente tem que abraçar para poder voar. E ela adaptou para a escola. A escola e a família são anjos de uma asa só. Se não se abraça, não sai do lugar em relação a proporcionar tudo de bom para a criança, para o filho, aprender, crescer e ser feliz. É bacana, né? A gente nota que tem pessoas que realmente estão na área da educação por amor, né? E outras por, né, achando que mercenárias mesmo, porque acaba não se tendo o resultado que gostaria que tivesse. Mas, em termos assim da educação no geral, vocês acham que, pelo caminho que nós estamos indo, vocês conseguem ver
que nós vamos conseguir uma mudança nesse sentido de... Porque realmente os pais, a família, a gente houve uma mudança. Antigamente as crianças iam para a escola, permaneciam 4 horas, né, o meio período que nós chamamos, e ficavam ou com familiares ou com os pais em casa. Hoje em dia o perfil da escola mudou muito, né? Período integral, crianças que chegam às 6h30 da manhã e vão embora às 18h30 ou até às vezes mais tarde. Então acabam realmente passando o período mais com os professores do que com os seus pais. Mas vocês conseguem ver que nem essas mudanças, esses comentários que nem está falando sobre gênero? Qual é a sua posição? O que vocês acham? A escola deve tratar disso? Eu, particularmente, acho que não. Há que se ensinar o respeito e não se incentivar a busca. Houve um caso assim, na repercussão nacional e internacional, de uma professora que, se arvorando no direito, né, dessa situação, pediu para que uma adolescente beijasse 3 meninos e 3 meninas, como uma experimentação, para que ela tivesse certeza qual era o seu gênero. Isso não cabe à escola fazer. Isso é a família. Então se fala muito em respeito às opções sexuais, em respeito à arte, né? Esse sujeito pelado lá, passando a mão dele. Eu sou plenamente a favor dessas demonstrações assim. Deviam pegar o rapaz e levar ele lá no presídio, para que ele possa expor o seu corpo nu para os presidiários. Eu até assustei agora. Eu até assustei. Eu fiquei deixar bem assim, claro, né? Levar ele para o presídio, já que está lá expondo a sua arte, né? Porque há coisas assim que são o que é certo e o que é errado. É difícil você dizer o que é certo e o que é errado. Mas se você não souber o que é certo e o que é errado, não se mete a ser professor e não gere filhos. Mas, professor, você não acha que realmente uma criança que está no ensino, até no fundamental, acha que ele está preocupado com isso, né? Sendo que ele vive... Outro dia eu ouvi uma história, alguém falando que eu achei muito interessante. A criança, ela vive o presente. Ela não é igual ao adulto, que a gente está aqui, às vezes, mas já está falando, olha, daqui a pouco eu tenho que sair, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... A gente não vive o presente, a gente vive o futuro sempre. A gente sempre está preocupado com alguma coisa que a gente tem para fazer ali na frente. Só que a criança, não, ela não projeta o futuro, ela está vivendo ali. Ela está vendo, as coisas que ela está vendo é aquilo que mostra para ela. Ela está lá preocupada com gênero, com isso, com aquilo. Então, essas cartilhas... A gente tem visto muito nessas redes sociais o pessoal se manifestando. E em alguns casos eu até concordo e acho plausível que se manifeste mesmo, porque a criança não está preocupada com isso, sabe? A gente está querendo pôr, como falavam antigamente, colocar a carroça na frente dos bois, sabe? Tudo porque tem o adulto, uma... você já tem um histórico, você tem conteúdo, e você soma os pós, os contras, né? Agora a criança, tudo que ela recebe é como verdade, né? E uma verdade que muitas vezes não é a verdade da família. Ontem mesmo, né, no programa Fantástico, se não puder falar, pode cortar. Vários artistas estavam expondo o absurdo que é se criticar as exposições de arte no Museu de Arte Moderno. Que pode, que não tem nada a ver, que não incentiva a pedofilia, que não é pouca vergonha, que não é pornografia. Nossa, metade do programa passaram falando isso. Todos os artistas pensam assim? Acredito que não. Eu acredito que então não também. teve nenhum contraponto de dizer, vamos respeitar a arte, sim, mas vamos respeitar a família, o pai, a mãe, e aí não vai nenhuma crítica aos casais homoafetivos, porque na minha escola nós temos casais de homens e de mulheres que os filhos são de uma educação perfeita. Entregam os trabalhos, fazem atividades, vão bem vestidos para a escola, o lanche, a agenda, os pais seguem, as mães seguem, sem problema absolutamente nenhum. E esses casais homoafetivos da nossa escola, eles já se posicionaram, que são radicalmente contra essa história de banheiro unissex, porque eles não gostariam que a filha deles fosse num banheiro onde outros garotos poderiam ir. Então isso eu acho interessante. E acredito, o dia mesmo a Thaís estava falando para mim, que
toda essa celeuma em cima das opções sexuais se deve ao fato de algumas pessoas extrapolarem. Não precisa disso. Não precisa. Precisa para um Precisa. cara pelado lá e uma criança passando a mão? Não precisa. Não Não é? precisa. Precisa, numa parada gay, um sujeito lá pegar um crucifixo e introduzir no ânus? Precisa afrontar a crença, as outras pessoas. Mas foi não como é? o professor Juca falou, a palavra-chave é respeito. É respeito. Exatamente. Sabe, quando eu respeito a opinião, né, dos homos afetivos, e eles me respeitam, né, Claro. como hétero, como... Sabe, acho que não tem problema Para nenhum. Porque não aí, né? interessa Não pra precisa ninguém. Não é? do a Não, mais. não interessa. A questão do banheiro, eu fico muito preocupada, porque você vê quantos banheiros... eu tenho alunas que saem 10h30 da noite de uma faculdade e que às vezes precisam ir num banheiro público, numa rodoviária. Já imaginou o perigo? Eles não pensaram os casos de violências sexuais que pode acontecer, de pedofilia mesmo. Se um homem é abordado dentro do banheiro feminino, é só ele falar, não, é minha opção sexual. Exatamente. Mas às vezes Como não você é. vai- Ele Exatamente. tá Ele fazendo pode, outra ele pode coisa se, ali. ele pode usufruir disso Exato. como pretexto para fazer Então, olha maldade. o que pode gerar, né? Sim, sim. É muito Imagina a alegria complicado. dos ejaculadores de ônibus podendo frequentar um banheiro feminino. Exatamente. Se dentro de um ônibus, na frente de todo mundo, ele já se sente estimulado a esse ponto, imagine num banheiro onde relaciona o simples fato das Eu necessidades tenho a impressão que a gente está fisiológicas a vivenciando, sexo. a gente está vivenciando situações assim que chega a dar medo, não Sim. é? Porque nós temos filhos, temos, né, que nem eu tenho netos, né, o senhor também, e de repente a gente vê que eles, essa geração, o que eles vão enfrentar ali no futuro se nós não fizermos alguma coisa? A Thaís Com deu toda uma certeza. palestra no colégio em São Paulo, a mensalidade assim, tipo 4, 5 mil reais, seguranças particulares, além dos seguranças da escola, na porta de cada classe, né? E o diretor estava se queixando dos jovens lá do ensino médio, que andam de mão dada e beijando, trocando selinho. E não são gays. Apenas para encher a paciência dos professores, afrontarem Pais. os pais e assim por diante. A né? gente sabe que São os que- modismos, que isso né? também tem, né? Nós vamos para mais um comercial, voltamos já, tá? Aguardem, já voltamos. Thaís, quando eu sei que vocês dão palestras no Brasil todo, né? Geralmente vocês vão com um tema, porque acho que a educação também, apesar de algumas coisas serem iguais, mas também tem a diversidade do local, Tem. né? De como você vai abordar, Sim. do que você vai falar. Como você se prepara assim? E como são feitas essas palestras? Legal, Ana. Olha, existem alguns temas que têm sido pedidos com muita frequência. Neurociência da aprendizagem, filhos e alunos são flechas, né? Sobre essa questão do educar, da relação com os professores, com os pais, avaliação escolar. Porém, é muito comum pedirem temas, né? Em disciplina. Esses dias nós estivemos no Piauí e eles pediram a temática de como reacender a chama do educador. Porque eles sentem que muitas vezes o professor está esgoelando ali, pedindo ajuda, está cansado da jornada, que às vezes dá aula de manhã, de tarde. Chega em casa, tem a casa, tem os filhos. E as né? condições também. Que As eles têm dentro condições, da sala né? de aula, né? Então, a gente faz essa adaptação, senta, estuda. E é muito legal, eu acho que, pelo menos o pessoal sempre comenta, esse entrosamento, né? A gente sempre faz juntos a palestra e ele tem a visão dele, os pontos, eu apresento
as minhas, né? E sempre é uma junção, uma união muito legal, assim. A minha juventude, com a experiência de vida dela, a gente casa certinho. Mas eu acredito nisso mesmo, porque como as coisas vão mudando tanto, né? Que nem gostaria que o senhor falasse também um pouquinho dessa palestra que vocês usam como flecha, como, né, que os pais, né, teriam que se posicionar. Olha, é bíblico nessa frase, né? É o Salmo 147, versículo 4, que diz assim: assim como as flechas na mão de um guerreiro, são os filhos na mão dos pais. Então, até uma determinada idade, os filhos não têm alvos a serem atingidos. São os pais que têm que determinar esse alvo. Então, a força como que você vai colocar para a flecha atingir esse alvo é importante, né? Se você for muito forte, você quebra o arco, entorta a flecha e não resolve nada. Se você for muito fraco, você não consegue lançar a flecha. E a essência da flecha é sempre que ela vá mais longe que o arqueiro. Isso acontece também com a família. Os pais que não tiveram estudo de oportunidade, uma faculdade, assim por diante, fazem de tudo para que o filho tenha. Aquela frase das nossas avós: quem casa, quer casa. Nossos pais às vezes não tinham, mas antes de casar eles faziam de tudo para que o filho tivesse. E é isso que vai impulsionando a humanidade. E a mesma coisa a flecha, né? Quais os alvos para os jovens hoje em dia? Se a família não tomar uma posição, são apresentados alvos assim danosos, porque é complicado, determinados caminhos, determinadas falas, determinadas propostas, se mostra, por exemplo, em relação ao gênero, todo o glamour de artistas homossexuais na televisão, famosos, cantores, mas não mostram a realidade nua e crua, que é de sofrimento e dor, de preconceito que esses jovens têm que enfrentar ou não. Então, tudo isso faz parte da família fortalecer. A flecha tem que ser reta. Flecha torta não atinge o alvo. E o que é a retidão da flecha? É mostrar os caminhos certos. E novamente vem aquela pergunta: o que é certo, o que é errado? Você tem que passar os teus valores e não esperar que o jovem atinja determinada idade para decidir o que ele quer fazer ou não. Vai ter a idade da rebeldia, que ele não vai querer fazer aquilo que os pais apontaram para ele. Mas se ele quiser, ele já tem uma estrutura emocional e familiar para atingir isso. E isso vai para tudo na vida, né? Tem situações assim, que, por exemplo, uma pessoa que não tem braço e está lá lançando a flecha, puxando a corda com a boca. Então não tem desculpa para você não lançar os teus filhos em relação a tudo aquilo que precisa. Um exemplo que a Thaís sempre dá, você investe maciçamente na educação de conteúdo do seu filho. Então, uma flecha legal. Você coloca a força certa impulsionando essa flecha para que ela atinja o alvo, passar no Enem, entrar no vestibular, não é? E aí, chega na hora, dá um branco total nesse jovem. Ele não teve a ponta da flecha, que é o equilíbrio emocional, para adentrar. Aí ela bate e cai. Uma flecha de competição, ela custa de 300 a 400 euros. Ela é cara. Então, a gente não pode lançar uma flecha para qualquer lado. Temos que ter alvos definidos, né? O arqueiro carrega a flecha sempre na aljava, que fica nas costas. Então surgiu o alvo, surgiu a oportunidade, veio o inimigo, ou a presa para ele abater, ele sabe onde a flecha está, pega e lança. Os pais e os professores também carregam os filhos e os alunos nas costas. Como? Um peso? Não. Na responsabilidade. O arqueiro sempre tem que saber onde está a flecha. E nós, pais e professores, sempre temos que saber onde estão os nossos filhos e alunos. Muito bonito, né? Nossa, isso deve ser bem... Essa é uma mesmo, das né? palestras mais pedidas aí. Eu imagino, sim, porque as pessoas começam já, né,
a gente consegue ver as coisas, assim, né? Que as pessoas realmente não estão focando, os pais não estão realmente focando. Eu falo os pais de uma maneira geral, às vezes a gente até generaliza tudo porque é a situação que a gente vivencia. Mas é isso, é responsabilidade. A minha mãe ela não usava esse termo da flecha, mas ela usava assim, ela sempre fala isso, que filhos são como pássaros, sabe? Passarinho na mão. Se você apertar demais, você esmaga. Se você abrir demais, ele voa. Então, você tem que estar sempre na quantidade certa de estar dosando o tamanho que você... da responsabilidade Sim. que você está dando, para que ele faça, haja, né? Por ele, Claro. A mas Thaís usa que... do sabonete molhado. É. Como que é? também que Eu escorrega. sempre falo do sabonete nesse mesmo sentido, né? Se você porque o deixar sabonete... solto, ele cai. E se Se você você apertar demais, ele apertar, né? escorrega, E né? uma vez a gente estava fazendo uma palestra e uma pessoa falou, é porque você não conhece a força da minha pegada. Ah. Ainda meu pai virou para a pessoa e falou, então, mas abre a mão e vê o estrago que você fez no sabonete. É verdade, né? né? Porque aí é com certeza, porque ele apertou tanto que não Sim. conseguiu. Então, vocês viajam bastante, fazem palestras em vários estados, né? E Algumas vezes vamos juntos, a maior parte das vezes vai só a Thaís, né? E quando vamos dois, aí a escola fica com a coordenadora Iris. que também está em boas mãos, né? Com Porque certeza. ela está sempre junto com vocês e Ela sabe tem tudo um direitinho, né? segurar perfeito do sabonete. É verdade. Então, a gente vai para mais um comercial, depois eu vou voltar e vou falar de onde eu conheci a Thaís, numa experiência passada aí. Já voltamos. Olá, voltamos. Eu estou aqui entrevistando o professor Juca, né? Ele já explicou que é Luiz Faria, mas não explicou, né? Porque do Não. Juca. O meu avô era Francisco Luiz de Faria. E o apelido dele era Chico, Chiquinho, ele odiava. Aí, em 1902, quando ele atingiu a maioridade, ele saiu lá de São José do Barreiro, Estrada Velha, Rio, São Paulo, e veio para a capital, para mudar de nome. E aí ele colocou José Luiz de Faria. E eu sou José Luiz de Faria Neto. Né? E aí eu falava para ele, vô, tanto nome para você escolher, em vez de Chico, você colocou José. O senhor não gostava que te chamassem de Chico e eu odeio que me chamem de Zé. Aí ele falou, mas como é que você me chama, meu neto? Eu vou Juca. Como é que o teu pai me chama? Pai Juca. E a tua mãe? A seu Juca. E as pessoas que eu trato de homeopatia aqui na cidade? Formava aquelas filas de pessoas pobres. Aí eu falava, Major Juca Faria. Então, você não percebeu ainda? Apelido de José é Juca, não é Zé. Então, não dê atenção para quem te chamar de Zé. Naquela época não existia a lei da palmada. Eu levei umas, porque os outros avós, do lado materno, tios, padrinhos, oi Zezinho, você tá bom? Não era comigo, né? Minha mãe ficava brava. Tá falando com você? Responde. Ignorava, falei, né? não, Não sou o é Juca. Juca. E agora, se a gente procurar no dicionário, está lá a explicação, realmente. Apelido de Juca, de José, é Juca, Olha porque só. é mais sonoro, é mais afetivo, né? Ah, E aí, como eu tinha o nome do meu avô, ficou Juca também. ai, que bacana. Então, é professor Juca. E você, Thaís, eu te conheci naquele projeto Do projeto Vodi, Leitores de Luz. Isso. E que você falava falava e fala, né? Com o seu avô com tanto carinho. Falo, né? é meu avô Jurandir, né, o pai do meu pai, é meu grande incentivador à leitura. Quando eu nasci, o primeiro presente que eu ganhei foi um livro dele.
E durante os almoços, ele morava ao lado, dentro da escola, né? E eu almoçava com ele todos os dias. E durante esses almoços, ele sempre me presenteava com um livro, com uma revista, com um artigo que ele achava interessante. Quando eu percebi, estava apaixonada pela leitura. Fui fazer Então, faculdade de letras. e aí que eu acho que o incentivo e o estímulo é Claro, super o exemplo, importante. né? Eu sempre Nós estarmos ouvia. fazendo isso com os nossos alunos, né? Eu Que sempre tá- ouvia com um livro, com uma revista na mão, e aquilo era o máximo para mim, né? Eu fui fazer faculdade de letras, e quando eu comecei a lecionar e quis montar um projeto de incentivo à leitura, eu resolvi homenageá-lo com o nome de Projeto Vodi. O projeto começou em 2003, e graças a Deus ele cresce ano a ano, assim, com 1000 histórias, com 1000 coisas assim. Dentro do Rotary Club mesmo, aconteceu a lata de ervilha, que eu acho que cada história tem o seu chamego ali, né? Mas essa em especial. Ah, essa história acho que eu vou botar uma palestra. Da A lata de ervilha ervilha? dando que se recebe. Ah, Uma escola de Ribeirão Preto pediu para uma igreja de Ribeirão Preto, igreja dos Mormons, né? Eles têm um projeto chama-se Mãos que Ajudam. Eles passam em frente a uma residência, se for de pessoas idosas, eles oferecem os jovens para ir lá pintar, cortar o mato, limpar a calçada, poxa, né? que bacana. E aliado a isso, eles queriam levar a leitura para os asilos da cidade. E pediram para a Thaís se ela ia lá. Então ela foi, explicou como que funciona, porque não é só chegar e ler, né? Sim, Você sim. vai num asilo, vai ler o quê? Vai ler uma poesia de Cuidado, família, né, na ele vai seleção. ficar Tem que triste, ter o uma boa idoso, escolha, né? né? Sim. Então, às vezes, eles ficam desesperados. Professora, o que, que a gente vai ler? E entra a mensagem, né? Para ajudar o próximo, não basta ser bom, tem que ser inteligente. Então, uma criança lá de 7, 8 anos foi pedir um mantimento numa casa de doação. Sai uma senhora com uma lata de ervilha e fala assim, olha, é a última mistura que eu tenho aqui. Meu marido trabalhava numa metalúrgica e aposentado, e agora mandaram embora todos os idosos, que lá não era cemitério de elefante. Ele está lá debaixo daquela árvore, nem banho quer tomar mais, que ele é elefante e vai esperar a morte chegar. Eu trabalhei 30 anos como cozinheira de uma família muito rica. Os velhos morreram, os filhos me mandaram embora, não tinha registro, não tinha nada. Então, de 3 salários, a gente está só com um. E era a última mistura, mas leva. Aí o garotinho pegou e chegou lá eles chamam de igreja, estaca. Chegou na estaca, contou, o bispo reuniu todos os jovens e falou, do que nós falamos na semana passada? Da viúva pobre que deu as moedinhas e de um homem rico que jogou um monte de moedas de ouro. E Jesus disse que mais valor tinha aquela que tinha dado tudo do que aquele que deu muito, mas ele tinha muito mais para dar. E foi isso que essa mulher fez. Ela deu a deu o lata que de ela- ervilha. Fizeram um monte de... Ela não estava dando o que sobrar, o que Não, estava ela sobrando. ela estava tudo, dando né? tava dela ali, né? É. Aí fizeram um monte de cestas básicas e levaram para lá. Ai, que bonitinho. Olha que bonito, mas a história não estanca aí. Né? A hora que ele recebeu aquele monte de coisas, o idoso saiu lá debaixo da árvore e falou, o que é isso? Ele falou, olha, eu contei da nossa situação. Você não falou que eu não tomo banho. Não falei nada, a gente deu uma piscada pro garotinho. Os detalhes é por conta do bispo que contou tudo emocionado para Thaís. Aí ele falou, se você tiver alguma coisa para me fazer, para ajudar, eu ainda estou forte. Aí o bispo falou, olha, nós temos quase meia tonelada de mantimentos. Se você quiser ajudar a levar para o asilo, tudo bem, marcaram o dia, horário, o casal de idosos foi lá. Ajudaram a carregar lá quase 10 carros e foram os jovens lá dos Mãos que Ajudam para fazer o projeto Vodi Leitores de Luz. Na porta do asilo, sabe o que tinha? Uma placa. Precisa-se de porteiro e de cozinheira. Os dois Naquele saíram dia, legal. eles já começaram a trabalhar. Que lindo, nossa. Moram a 10 quadras do asilo, que eles nem sabiam. Vão de manhã a pé, almoçam, jantam e voltam à noite de carona com o presidente da ONG. Mudou a vida deles, Mudou né? por Ai, que completo. maravilha. É Mudou. isso que a gente... Acho que é para isso que a gente está aqui, né? Ah, não Para tenha fazer a dúvida, diferença tem mesmo. que Você ser. vê, às vezes a gente não sabe que caminho que vai seguir, né? Nós vamos Verdade. colocar umas fotos ali, olha, do Instituto de Ensino Fundamental Jucares Faria. Isso. Jucares Faria. É, o colégio, Deus. né? Aquele símbolo L da nossa escola, É. o L, a parte vertical, é tudo que Deus nos dá.
E a parte menor, horizontal, é a que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá. É sempre Olha menor, porque a só. gente não aproveita tudo. E as estrelas, né, são as crianças que Deus nos manda todos os anos, para que a gente possa ajudá-los, né, a crescer, aprender e ser feliz. Aí Que tem bonita atividade de foto. neurociência, essa foi a última palestra. Esse pessoal aí, o título de plateia mais animada foi no Piauí. Mais de 2.000 professores. Poxa, Foi uma Foi. alegria só, eles Foi são bem muito legal. felizes, né? E o pessoal da fundação deu um show Deu também. um show de é porque eu acho que animação. eles são um pouco carentes de trabalhos como esses, não são? Olha, lá no E quando Piauí, vocês vão, acaba eles sendo Eles têm uma inusitada. coisa que eu admiro muito, que é a garra, assim, né? Eles dão aula em escolas com chão de terra, você Sim. pula o esgoto muitas vezes, que não tem Sim. esgoto encanado, e tá lá o professor ensinando, segurando a lousa, porque bate o vento. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra no Piauí, e uma professora falou que o maior receio dela é que a sala de aula não tinha porta nem janela, e que à noite entrava a vaca. Eu pensei, vaca, ainda imaginei alguém, né? Não, era uma vaca mesmo, É um que animal, entrava né? e comia o caderno, as coisas. Ela falou, não Poxa. posso deixar nada. Então, isso que eu te falo, a realidade É, uma dos lugares são tão realidade- diferentes que às vezes são. a gente nem passa Nem pela imagina. nossa cabeça, Sim. sabe? Aí quando você vai, que você vivencia isso e vê pessoas tão dedicadas, Muita Não é? dedicação, uma Então, garra, assim. Mas o que nós procuramos, assim, passar nas palestras, não tem isso. É que você seja pai e mãe e more numa mansão aqui do bairro Jardim, do bairro Campestre, ou numa favela, na periferia, você tem que ser pai e mãe. é, Você, se for professor, more numa cidade onde existem 1000 dificuldades, que o chão da sala é de terra, que a porta é aberta, que a vaca entra e come os cadernos das crianças, ou esteja dando aula numa escola aí de 5, 6 salários mínimos do valor da mensalidade, tem que ser professor. é verdade. Então, acho que é isso que Deus espera de Dá cada o um seu de melhor nós. sempre, né? É, eu costumo falar assim que quem atua na área da medicina ou, né, na área da saúde, ou então quem atua na área de educação, são pessoas realmente diferenciadas, né, porque elas se doam mais do que realmente não é o salário, não é pago, sabe? A gente não pode ir por esse lado. Não. A gente tem que ver que você está transformando, que nem um médico salva a vida, e a gente também salva, né? Sabe, eu Porque ainda... você consegue tirar a criança, às vezes, de uma situação, Sim. né? Eu ainda falo muito dessa questão do poder que um professor tem, né? Um médico, se ele errar com o paciente, ele mata um. Um professor errando dentro de uma sala de Sim. aula, ele mata uma geração que Sim. vai crescer, vai ser pai, vai ser mãe, e vai Sim. continuar É uma reproduzindo cadeia, aquilo que né? aprendeu, É né? verdade. Bem, aproveitando esses últimos segundos, a idade me fez um homem chorão. E eu chorei muito esses dias agora, como aquela escola lá, foi um louco, jogou álcool e pôs fogo em tantas crianças, matou 7, 8 crianças. E se aproxima o dia dos professores. Sim. E aquela professora que entrou em luta corporal com aquele homem em chamas, dando a vida dela para salvar outras crianças, Sim. merece todo o nosso respeito. Sim, com certeza. certeza. com Então eu certeza. dedico a minha participação nesse programa e a Thaís, a essa professora. É verdade, Com esse dia certeza. 15 de outubro vai ser diferente para todos nós que somos educadores, que somos professores, Sim. por saber que uma pessoa deu a vida, né, para salvar os seus alunos Tenha e dúvida. ela não pensou nela, né? Não. Ela pensou antes de tudo nesses alunos. E eu acredito que nós temos muitos professores assim, muitos mesmo, sabe? Bem, essa mensagem foi o maior de todos os mestres, Jesus, que nos deu, né? É verdade. Deu a vida para que a gente pudesse aprender a ser mais gente. É verdade. Então, ó, nós estamos terminando. Eu espero que vocês venham numa outra oportunidade, Com né? certeza. Como eu disse, hoje o nosso programa é um bate-papo mesmo, né? Para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, para saber o que vocês andam fazendo e que só estão fazendo coisas boas. O currículo invejável, porque inveja no bom sentido, lógico, porque vocês são pessoas que a gente nota que se debruçam mesmo para a educação, né? Eu quero parabenizá-los e, assim, desejar todo sucesso para Obrigada. vocês na escola, nas palestras, que vocês possam estar levando
bastante otimismo para as pessoas, né? Porque realmente nós que abraçamos a área de educação, a gente faz por amor mesmo, né? A grande maioria faz por amor. Então, assim, eu agradeço demais. E aqui fica a nossa homenagem realmente para a professora, né? Que perdeu a vida salvando, até que conseguiu, né, salvar, mas que acabou perdendo a vida em consequência de um absurdo, né? De um vandalismo tão cruel, né? E infelizmente o mundo está caminhando para lados assim que a gente realmente precisa se apegar mais a Deus, né? Com toda Porque certeza. aquele caso também de Las Vegas, né? Umas coisas assim absurdas. E todas essas pessoas que cometem esses crimes, um dia foram crianças, que tiveram pais e professores e que falharam. Exatamente. Ao não detectar que alguma coisa de errado elas tinham. Não cuidar, não tratar. E uma frase do Dr. Dom, ele diz que toda criança ao nascer recebe de Deus a semente da genialidade e acredita que aprender é aquilo que de melhor elas podem fazer na vida. Se nós, pais e professores, adicionarmos essa semente de genialidade, uma sementinha de amor, de fé, de esperança, nós formaremos uma juventude extremamente capaz, altamente inteligente, pura, honesta e sadia, que fará todas as transformações que nós, enquanto educadores, sonhamos para o nosso país. Então, há futuro, né? Então, a esperança, né? Eu queria que a Thaís também falasse a respeito de uma palestra. Porque a gente está falando aqui, mas e aí? Onde a gente vai buscar esse conhecimento, né? Então, eles têm palestras que eles oferecem. Fala um pouquinho para a Thaís. Se não puder, se não conseguirem participar dessa palestra, que possa entrar em contato com você para futuras palestras. Bom, né? Amanhã, meu pai, né, vai estar na Faculdade Estácio com a palestra Alunos são Flechas. E na quarta-feira, também na Semana Pedagógica, com a palestra Avaliação Escolar. Quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, tem o site da escola, né, que é www.jucares.com.br, ou o Facebook, onde as informações são atualizadas rapidinho ali, né, que é Jucares Cavalinho Branco, né, /Facebook, e aí ali tem toda a nossa agenda, o que a gente vai estar fazendo, onde a gente está indo dar palestra e tudo mais. Então, você que é professor, que ficou interessado nos trabalhos deles, aí a Thaís deu a dica, né? Vamos entrar em contato, procurar por eles. E você que tem escola ou tem um grupo de professores que queira levar uma palestra deles também, eles estão à disposição em qualquer lugar, internautas, em qualquer lugar do mundo, né? Porque aqui a UpTV é sem fronteiras, longe, então né? nós estamos indo longe. Então, assim, eu quero agradecer, muito obrigada, viu? Obrigada, Thaís, obrigada, professor Juca. E a você que ficou conosco até agora, um beijo e até o próximo programa, na próxima segunda-feira. Tchau. Felicidades.